Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela já? Tá tranquilo? Show! Bom, gente, boa noite. Obrigado pelo convite para todo mundo. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Fernandão, ter dado o share aí. Prazer estar aqui. Eu sou o Bidu. Eu sou da computação da Unicamp. Deixa eu pular aqui minha apresentação. Bom, eu sou desenvolvedor da Ingress, junto com o Fernandão. Eu sou mais ativo na comunidade Python, na verdade. Como eu estava comentando no começo, eu não desenvolvo iOS, então nem tenho Mac, na verdade. Eu sou bem mais ativo na comunidade Python, mas a palestra que eu vou fazer hoje é de uma forma mais genérica sobre a programação e desenvolvimento de software em si. No meu GitHub vocês vão poder encontrar todos os slides. E como vocês podem ter visto aqui esse warning aqui no começo, todas as minhas anotações também estão lá. Então talvez se por uma questão de tempo eu pular alguma parte ou coisa assim, vocês vão ver lá tudo que eu quis falar e tudo que eu de fato falei, tirando talvez uma piadinha ou outra que eu faça que não esteja anotado. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre algumas características gerais da área do desenvolvimento de software em si. Existe um debate se a chamada engenharia de software é de fato uma engenharia ou não, e onde ela se encaixa no conjunto das áreas técnicas e científicas. Seja como for, a nossa área tem uma capacidade que é rara e é muito importante. É a introspecção, que é a capacidade que nós temos de construir software que resolvem problemas que nós temos no processo de construção de software. É um aspecto da nossa área que pode passar despercebido, mas quando a gente começa a prestar atenção, ela está em todo lugar. Por exemplo, uma sprint nossa pode começar com nós ou algum colega usando de software como Jira ou Trello para descrever e gerenciar as tarefas que a gente precisa executar dentro do software que a gente está autorando. Então a gente utiliza de outro software como Git ou Mercurial para organizar nosso código, colaborar com outras pessoas e etc. Finalmente vai chegando a hora do deploy. Aí a gente tem toda uma nova pilha, carinhosamente chamada de stack, de software para a gente lidar. Container, servidor de CI, servidor de CD, os próprios servidores em produção, painel de monitoramento, etc. No fim de uma única feature, uma única pessoa vai ter contato com uma dezena de softwares diferentes, tudo para que ela consiga desenvolver um único software. Partindo das nossas IDEs e editores e passando por linter, tester, sistema de automação e etc., o nosso código é processado por uma quantidade gigantesca de outros softwares ao longo do caminho de desenvolvimento. E será que isso é ruim? Particularmente, eu acho essa introspecção, essa capacidade que o desenvolvimento de software tem de olhar para si e usar da própria área de conhecimento para resolver os seus problemas, uma coisa incrível. No entanto, essa nossa facilidade em criar softwares novos para resolver problemas do processo de criação de um software pode fazer com que a gente entre num ciclo vicioso, pensando mais em software, sobre software, sobre software, sobre software, do que sobre outros aspectos do nosso processo criativo, como nossos colegas, nosso local de trabalho, o mercado em que a gente atua, as relações éticas cada vez mais complicadas entre geração e uso de dados pessoais dos nossos clientes, entre outras coisas. De fato, com a popularização de computadores, celulares e dispositivos IoT, as relações entre o mundo digital e a vida física das pessoas se torna cada vez mais complexa. Nós não podemos mais falar em segurança da informação, por exemplo, sem pensar no impacto bastante real que essas decisões vão ter na vida pessoal dos nossos usuários. A gente também não pode mais discutir sobre a sistematização e o escalonamento de certos mercados através de uma solução via software, sem considerar as relações sociais e comerciais que já estavam naquele mercado e que com certeza vão ser aprofundados e intensificados por nossos códigos. Em nossa defesa, a nossa área ainda está engatinhando. O primeiro software comercial foi escrito mais ou menos no começo da década de 60. O desenvolvimento de software é praticamente um bebê perto de áreas como construção civil.
Por outro lado, essas discussões estão se tornando cada vez mais importantes. Eu atuo com desenvolvimento de software faz muitos anos, e a primeira vez que eu vi uma discussão séria sobre ética na nossa área foi em 2015, quando descobriram o Dieselgate da Volkswagen. Basicamente era um software que deturpava testes de emissão de poluentes. Vocês podem ver mais informações nesse link. Bom, tem muita coisa legal e importante que a gente pode discutir entre essas relações entre humanos e software, mas vamos começar com baby steps. Hoje eu quero discutir com vocês particularmente a parte do desenvolvimento de software que é mais próxima do desenvolvedor em si, que é o código. Vamos começar considerando a seguinte pergunta: o que ou quem é o principal leitor do nosso código? Pode ser bastante tentador responder que o principal público-alvo de um código é um computador. Afinal, a gente escreve código para fazer uma máquina trabalhar para a gente. Por outro lado, a gente sabe que alguns aspectos de um código, como uma escolha concisa de nome para função, classe e variável, uma formatação bem feita e coesa, documentação sobre as APIs expostas pelos nossos códigos, são aspectos bem importantes. O que vocês estão vendo na tela agora é um diagrama geral de um compilador, com as etapas que um código passa, desde começar aqui em cima no canto esquerdo, até chegar em alguma coisa que o computador vai de fato ler, no canto inferior direito. O nosso código, no seu aspecto mais amplo, só de fato importa para esse processo até mais ou menos o terceiro quadradinho. Depois da quinta etapa, a etapa de translação, de translate, nem mesmo a linguagem de programação que a gente usou importa mais. E a gente ainda não está nem na metade do caminho para chegar no computador. Então eu volto a perguntar, será que o nosso código é feito de fato para ser lido pelo computador? E eu vim aqui hoje para defender que não. Não importa o tanto de software que a gente usa para escrever software, não importa que um processador esteja no final da cadeia de execução, códigos são escritos para serem lidos, sobretudo, por outros seres humanos. A questão central para mim é que software, no sentido de um produto digital, ou no sentido comumente usado junto da engenharia de software, esses softwares não costumam ser pequenas porções de código, são escritas em um dia por uma pessoa e jogadas fora no outro. Mas sim, eles são obras colaborativas complexas, onde as ideias são materializadas através do código. Em softwares assim, o código atua como um meio de comunicação de conceitos abstratos pensados por um colega, compartilhado para outros e desenvolvido colaborativamente por muitos. Antes de um código cair no pipeline de deploy, que vai levar ele para um sistema em produção, ele já passou e repassou por diversos olhos e mãos bastante humanos. Esqueceu, falhar e prestar atenção que um dos principais papéis de um código é servir como meio de comunicação entre nós e nossos colegas, pode nos fazer cometer escolhas erradas na hora de julgar quais processos usar, quais ferramentas implementar, como organizar nosso trabalho, como revisar nosso código, entre outras coisas. Afinal, se um dos objetivos do código não é bem compreendido, como que a gente vai otimizar de forma correta a criação dele? Você talvez não esteja colocando muita fé no meu argumento central, de que existe uma relação intrincada entre o nosso código e os componentes humanos do desenvolvimento de software. Você talvez pense como um certo autor de Clean livro sobre Clean Code, nesse Clean tweet, que alega que quando você lê o código, a raça, a religião, a visão política, o gênero, a orientação do autor são irrelevantes, invisíveis. A única coisa que você pode dizer sobre o autor é a sua habilidade de escrever código, e nada mais importa. A minha resposta a esse argumento em especial, vocês podem ver no meu Twitter, me sigam lá depois, gente, eu às vezes posto coisa séria. E como vocês podem ver aqui no começo da minha resposta, eu não sou um grande fã dessa visão do software, com inicial maiúsculo, como sendo essa entidade limpa, higienizada e livre dos problemas e vieses da humanidade, etc. e tal. No caso que a gente está lidando aqui hoje, existem muitas relações entre software e a vida humana, e existe uma outra observação que eu acho ainda mais relevante. Essa observação é chamada de Lei de Conway. A Lei de Conway, ela não é uma lei no sentido específico do termo, no sentido científico do termo. Ela é mais uma observação que tem sido mostrada válida ao longo de diversos testes desde a década de 60. A Lei de Conway
diz que o software criado por uma organização tende a ter uma estrutura que é um espelho da forma como a comunicação interna daquela empresa funciona. Isso é, uma companhia que possui uma estrutura extremamente hierárquica, dividida em camadas, vai ter dificuldade em montar uma arquitetura baseada em microserviços, uma vez que microserviço demanda comunicação mais livre, baseada em pequenos grupos autônomos. Nesse ponto, a gente começa a reparar como a forma de comunicação entre nós, desenvolvedores, com o resto da nossa empresa, pode ser marcada nos nossos softwares, mesmo se a gente perceber. Se você quer fazer uma reorganização da estrutura do software da sua empresa, por exemplo, migrar de uma arquitetura monolítica em camada para um microserviço, como tem sido feito bastante por aí, é bem provável que focar só na arquitetura do código em si, sem pensar em como as pessoas se comunicam em geral, vai causar uma tensão na estrutura. Porque você vai fazer o software, forçar ele num caminho que não encontra um espelho na forma como a empresa se organiza. Nessa situação, a gente pode fazer o uso da lei de Conway a nosso favor. Ao invés de fazer uma observação passiva de como a estrutura de software segue uma estrutura social, a gente pode iniciar uma mudança no aspecto social para então favorecer uma mudança na estrutura do software. E um ponto importante nessa discussão é a visão de que o código ele vai atuar como um meio de transmissão de ideias. A hora que a gente considera o código desse jeito, a gente pode começar a observar certos padrões de uso. Por exemplo, quem é que utiliza de TDD ou participa de Code Dojo, talvez já esteja mais por dentro dessa visão. Quer propor uma coisa nova num pedaço de código? Que tal escrever um teste que vai falhar, demonstrando o comportamento que você espera? Talvez isso ofereça uma visão mais clara do que você pretende. Essa é uma estratégia que é particularmente usada em projetos open source. A discussão inicia com pull request. Olha só, esse teste aqui implementa uma ideia que eu estou pensando. O que vocês acham? E aí a discussão parte. Um ponto de debate quando a gente fala em código são comentários. Tem muita abordagem possível aqui. Uma delas, que é relativamente famosa, é que seu código deveria ser óbvio. Tão óbvio que ele não precisa de comentário. Essa abordagem é interessante, só que ela nem sempre é viável. Eu acho que ela pode, em muitos momentos, ser contraprodutiva. Escrever um código cheio de uso exótico de linguagem, cheio de gotchas, é ruim e compromete a legibilidade. Só que em alguns momentos a gente precisa lançar a mão de estruturas mais complexas. E tentar reescrever essa estrutura de forma óbvia não faz muito sentido, porque você vai estar quebrando uma estrutura que tem um uso ok ali, é um uso aceitável. Você tentar reescrever aquilo de uma forma que fique super óbvio, você talvez vai acabar com um código que é muito prolixo e que você não vai conseguir representar aquilo de forma clara. Obviamente, a gente rechear o nosso código de comentários como esse que estão aí não vai ajudar ninguém em nada, porque esses comentários estão fazendo alguma coisa que está bem clara no código. Então, ao invés de a gente ajudar um eventual leitor do nosso código, a gente só está colocando coisa no meio do caminho para ele. Uma sugestão em situação assim é não escrever nos comentários nada que o código em si já não fala com bastante clareza. Algumas coisas como, por exemplo, comportamento de um código que depende de efeito colateral ou que depende de estados globais que não estão ali naquele trecho, uma configuração ou coisa assim, isso é uma coisa que talvez não fique clara naquele ponto do código em especial. Isso faz sentido você colocar um comentário. Ou será que aquele trecho de código não vai causar uma mudança num estado global que vai, por sua vez, modificar o comportamento do sistema como um todo? Esses efeitos colaterais são um exemplo muito bom de uma situação que nem sempre fica clara no código que ela acontece e que um comentário ajudaria. E nessa mesma área sobre comentário, existe outro ponto de debate, que são as documentações. Basicamente, uma pessoa que vai usar uma função, classe, módulo, método, ela não deveria precisar ler o código para utilizar das suas ideias. O código é a implementação mesmo. Embora o código-fonte desses elementos seja a implementação da ideia em si, uma boa documentação, pensando no escopo do código como uma entidade mais ampla, pode auxiliar bastante nesse esforço colaborativo. E a gente sempre entra no debate. O que é documentar? De novo,
tem muita escola de pensamento diferente, muito guia diferente. Aí você considera essa função Python e a sua docstring, cálculo de Fibonacci recursivo, começando de n igual a 0, percorrendo até o máximo da recursão possível. Aceita um dicionário como cache, se o cache for vazio, ele não é usado. É definitivamente uma docstring recheada. Só que pensa na perspectiva de quem está usando essa função. Essa pessoa não precisa saber de muita coisa que está acontecendo aí. Ela não precisa saber que a estratégia recursiva dificilmente é uma informação útil para ser colocada no topo. A questão do cache vazio, um cache vazio não ser usado, é bastante óbvio. Enfim, nesse caso, a estratégia que eu gosto de usar é escrever qual é o objetivo principal daquela função em uma frase ou duas. Escreva os argumentos e talvez algum exemplo de uso. E também é importante documentar se o comportamento daquela função varia de acordo com o estado global e etc. Detalhe de implementação é uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas colocando numa docstring ou coisa assim. Só que, de fato, se você vai usar uma função, você precisa saber o que ela faz e não como ela faz. Outro ponto interessante nessas relações entre códigos e seres humanos são as code reviews. Uma prática que eu considero extremamente importante em qualquer projeto são elas. Elas são a oportunidade de uma pessoa olhar para o código da outra e debater sobre o que está acontecendo. Se a gente parte do princípio que uma das funções do código é a comunicação de ideias, só um outro ser humano consegue de fato dar para a gente um parâmetro se o nosso código está cumprindo com esse papel ou não. Além do óbvio, mais gente olhando para o código, mais chance de bug ser resolvido. E code review serve para um outro ponto muito importante. Elas ajudam a alinhar o óbvio. No tópico anterior eu falei bastante sobre não documento óbvio, não coloque comentários sobre o que o código já diz claramente. Mas o que é óbvio, o que é claro, são coisas bastante relativas que podem não significar a mesma coisa para todo mundo. Code reviews ajudam nisso. Nada melhor do que um outro desenvolvedor para julgar se a sua documentação de fato está clara. Cada time tem a sua dinâmica, só que eu acho muito importante que deficiências de documentação sejam um motivo suficiente para que um pull request seja segurado até ele ser modificado e a documentação seja trabalhada. As code reviews, por fim, elas são um momento em que a equipe pode usar para pensar se o jeito que as coisas estão sendo executadas, se as ferramentas que estão sendo usadas de fato estão servindo aos autores do código. A gente está aqui trabalhando sempre nessa questão de que o código serve para ser lido para o humano. Será que a regra do CI está certa? Será que a regra do linter não precisa ser revista? A code review pode ser um momento bom para a gente lidar com isso, por mais que seja só a gente olhar e falar, não, tá beleza. Um outro ponto importante dessa conversa é nós precisamos lembrar que as APIs são interfaces. APIs são arquiteturas comuns, são estruturas comuns numa arquitetura moderna, só que normalmente quando a gente pensa, quando a gente discute API, ou quando a gente lê sobre API, muitas vezes as coisas pulam direto para REST, HTTP, JSON, etc. Só que eu acho que vale a pena a gente dar uma revisitada no conceito da API pela letrinha I ali, interface. O termo em inglês interface é usual e correto, só que eu acho que o termo mais aportuguesado, interface, permite que a gente enxergue melhor uma interface como ela realmente é. Um ponto de comunicação entre duas ou mais entidades diferentes, cada uma com suas funcionalidades. E, de novo, a gente está num problema de comunicação, a gente voltou com um problema de comunicação. As APIs, antes delas lidarem com problemas de código, antes delas lidarem com questões de implementação, elas lidam com uma questão de comunicação entre um lado, que oferece um certo recurso, e outro, que usa desse recurso. Um código que implementa perfeitamente uma API, só que não oferece uma boa forma dos potenciais clientes descobrirem as suas funcionalidades e entender como utilizar, faz seu trabalho pela metade. Se você trabalha numa companhia que tem uma equipe de back-end e uma de front-end trabalhando junto, é bem fácil se lembrar do aspecto interface de uma API, mas também pode ser bastante tentador comunicar o que um certo endpoint faz por meios informais. Mensagem no Slack, áudio no WhatsApp, passar um post-it com a especificação. Só que os próximos membros da equipe e os próximos clientes daquela API e a outra pessoa que for usar aquilo no futuro. Lembre-se do código como uma forma de comunicar a ideia e use das ferramentas de documentação automática. Existe muita coisa legal para falar sobre API. Duas coisas que eu acho extremamente importantes são as especificações do OpenAPI e as ferramentas que a gente tem.
Se você nunca mexeu com isso, se você mexe com desenvolvimento back-end, dá uma brincada nesses links depois. Se você já mexeu com Swagger ou Blueprint, é nesse rumo. E tem muita coisa legal que a gente pode fazer para deixar uma comunicação melhor aí no meio. Entrando agora em dois conceitos um pouco mais abstratos, a gente tem a noção de paradigma, que está errado ali inclusive, e de fluência. Um paradigma é uma forma da gente enxergar o mundo, de abstrair o mundo para dentro do código. Se você programa de forma imperativa, por exemplo, você enxerga o seu problema como sendo uma declaração de estados e ordem, e orientado a objeto, você enxerga o seu problema como sendo composto por hierarquias. Tem muito paradigma. Cada quadradinho nessa foto é um paradigma documentado, diferente, conhecido. Na nossa conversa de hoje, a observação que eu acho mais importante de ser feita é lembrar que um paradigma não é atrelado a uma linguagem, e vice-versa. Se você programa Java, declarando uma classe main, escrevendo todo o seu código lá dentro, você faz qualquer coisa, mas você não programa orientado a objeto, por mais que esteja usando Java. As linguagens naturais, como o português e inglês, também imprimem paradigmas em nossa mente. De forma similar, conhecer um pouco mais sobre outros paradigmas e outras linguagens, além dos nossos usuais, pode ajudar a gente a enxergar um problema de ângulos diferentes, nos auxiliando a pensar em novas soluções. Eu não vou passar muito por esse exemplo agora, mas eu vou só comentar por ele rapidinho. O que vocês estão vendo aí é um Sudoku em Python usando orientação objeto clássica. A classe FromString recebe uma string de um jogo de Sudoku e converte numa grid. Observa aquele loop for ali no meio. Isso daqui é uma abordagem em Python, mais orientada a um paradigma funcional. Observa que o loop for foi trocado por uma operação matricial do NumPy e junto com o desempacotamento da array, de uma array plana numa 9x9. Então a gente tem orientado a objeto, a gente tem funcional. Python é uma linguagem multiparadigma, a gente consegue escrever uma solução assim, em que a gente tem a abordagem funcional, onde ela faz sentido, processar uma entrada de dados e ter uma saída de dados, e a gente tem uma abordagem orientada a objeto, onde ela faz sentido. Se a linguagem dá o suporte a isso, pode ser uma boa estratégia para a gente conseguir usar o paradigma correto para o programa correto. No caso, o paradigma funcional, onde a gente lida com fluxos de dados, e o paradigma orientado a objeto, onde a gente lida com estruturas que podem possuir uma certa hierarquia. E sobre a questão da fluência, as linguagens de programação, assim como as linguagens naturais, sofrem também uma questão de fluência. Você pode programar com sotaque. Quando você aprende uma linguagem nova, tipo inglês, você aprende que mesa é table, então quando você olha para uma mesa, você pensa mesa e traduz mentalmente para table. Esse processo funciona, só que ele tem duas limitações importantes. Primeiro é que ele é mais lento do que você associar table ao objeto em si. E além disso, com o processo mental em que você pensa em português, para então traduzir mentalmente para o inglês, você nunca vai utilizar as expressões e os vocábulos que são únicos do inglês, porque eles não têm equivalente em português. Na programação, nós escrevemos código com sotaque quando a gente pensa primeiro na nossa linguagem de programação mãe, ou a que a gente mais usa, e então traduzimos mentalmente o código para a linguagem alvo. Aqui a gente tem um exemplo disso. É um código C que verifica se todos os elementos de uma lista são pares, traduzido ao pé da letra para Python. Só que o código traduzido literalmente funciona. Só que em Python, o loop for consegue fazer uma interação direta na lista. Então a gente tem uma segunda abordagem ali que é um pouco mais usual. E por fim a terceira abordagem, que é usando de um iterador e uma list comprehension, que é a forma mais fluente da gente fazer isso em Python. E uma pessoa que vem de C e está programando Python pensando em C, ela não vai chegar naquela última abordagem de forma rápida, porque aquelas coisas não existem em C. Se você veio de Haskell para Python, você vai fazer a coisa de baixo, mas, enfim. A fluência é algo que a gente adquire com o tempo, mas é importante a gente saber que esse conceito se aplica tanto para a linguagem natural como para a linguagem de programação. Infelizmente, eu não conheço uma fórmula genérica para a gente resolver isso. Em Python, a gente tem um livro ótimo que se chama Python Fluent, são 900 e poucas páginas do que Python tem de diferente. Mas uma dica que, em geral, funciona é você se perguntar o que essa linguagem tem de especial? O que ela tem que eu nunca vi? O que essa linguagem tem
que faz com que ela seja diferente das outras. Por que eu usaria essa? Isso é um bom caminho para a gente começar a encontrar pontos no nosso conhecimento daquela linguagem que pode ajudar, e é praticamente a mesma técnica com línguas naturais. E finalmente a gente está de volta para onde a gente começou, a introspecção. Como olhar para toda a coleção de ferramentas que a gente tem disponível e olhar para elas pensando nas ideias que a gente discutiu hoje. Como vocês podem imaginar, não tem uma resposta fechada, não tem uma resposta única. O que podemos fazer é seguir alguns dos princípios que pode ajudar a gente a tomar algumas decisões. Ter uma carta ampla de opções realmente é muito legal, a gente consegue fazer muita coisa legal, só que numa equipe, uma coisa que é fundamental é a consistência. Lista as opções, discuta com a equipe, defina um padrão. Não se preocupe em definir tudo, qual linter vai ser, qual regra do linter vai ser. Defina algumas linhas gerais. E recolha o feedback, use os code reviews para isso, quanto ao uso, e modifique seus padrões necessários. Duas coisas que eu gosto de usar bastante são hooks de Git e CI, e até mesmo os dois. Os hooks pré-commit são executados antes de um commit, eles são úteis para que a gente mantenha um repositório livre de código que não é conformante, e um servidor de CI, por sua vez, pode ser útil para a gente... Bom, se o hook pré-commit falhar, ele evita alguma coisa, ele pega teste, ele bota teste, etc. Mas seja como for, é importante a gente sempre lembrar dos seres humanos por trás desse processo. Esse é o ponto mais importante do papo de hoje. Se você vai colocar um servidor de CI que vai checar se o seu código é conformante com o estilo, por exemplo, por que não adicionar uma mensagem de erro com o contato de alguém da equipe que pode ajudar com aquela linguagem? Algo do tipo, olha só, seu código falhou aqui. Você instalou seu hook pré-commit? As instruções de instalar o hook estão aqui nesse link. Se tiver problema, converse com o Bidu, em bidu@ingress.com. Isso ajuda na hora que você estiver fazendo um onboarding de alguém da sua equipe, para essa pessoa ficar familiarizada com as ferramentas que tem, saber onde procurar ajuda e ser produtiva mais rápido. E lembra que servidor de CI, linter, hook, tester, etc., eles estão lá não para servir o código, não para servir o processador, não para agradar ninguém que não seja os autores do código que estão trabalhando ali naquele software. E se essas ferramentas não tornam a vida dessas pessoas mais fáceis, elas não estão cumprindo com o seu papel direito. A gente não pode aceitar uma tecnologia assistiva que funcione ok. A gente tem um mar de recursos disponível para nós. Esses softwares têm que ser focado na experiência, na ergonomia do desenvolvedor escrevendo aquele código, e não porque alguém falou que tem que ser daquele jeito. Em resumo, a computação está cada vez mais intricada com a nossa sociedade e as complexidades novas vão surgir disso. A computação se introspecta. Software é usado para fazer software, que é usado para fazer software. Opa, pulei. Código é um meio de comunicarmos ideias entre nós. Testes, documentação e comentários são formas que a gente pode usar para expandir o poder de comunicação de um pedaço de código. Code reviews são um momento importante para a equipe discutir o trabalho. Falhas na documentação e comentários devem ser discutidas na Code Review. APIs são, antes de qualquer coisa, interface. Uma face escondida não é muito utilizável, documente. Use da introspecção, use as ferramentas, automatize o que der. Deixe os seres humanos cuidar do que eles fazem melhor, que é a parte criativa. Só que não tenha medo de jogar fora as ferramentas. Lembrem-se que elas devem servir a nós, e não o contrário. Vou deixar só duas referências nessa palestra que sintetizam bastante tudo o que aconteceu aqui. The Language of Programming é uma palestra ótima de uma linguista que se tornou desenvolvedora de software, e ela vai lidar muito profundamente na questão linguística da coisa, sobre como linguagens de programação e linguagens naturais são similares em níveis absurdos, assim. E, por fim, eu deixo uma palestra do John Osterhout, que escreveu um livro muito bom chamado A Philosophy of Software Design. Esse cara, ele era um professor universitário, depois ele largou a academia para ir para a indústria de software, voltou para a academia e percebeu que a forma como a gente ensina, todo mundo fala que um software deve ser composto por pequenas partes que resolvem o problema, mas ninguém fala muito sobre onde e como a gente deve dividir um software.
Então, quando o Osterhout voltou para Stanford para dar aula, ele montou um curso de programação muito baseado em aula de escrita criativa. Ele pediu para os alunos escreverem um software, então ele foi inteirando sobre ele para ver falhas de estilo, como se fosse uma oficina de redação, basicamente. E ele montou um livro chamado A Philosophy of Software Design, em que ele lista uma série de recomendações interessantes, e o que eu acho mais interessante é que ele coloca alertas do tipo assim, olha, você está passando do ponto. É legal você tá tentando resolver isso, mas tem um red flag aqui, que é que você está seguindo o meu conselho demais, pare e pense um pouquinho. É isso, gente. Muito obrigado. Tá aí meu e-mail, tá aí meu GitHub, tá aí meu Twitter. Espero que vocês tenham gostado e tô aqui para perguntas.